Vamos abrir a palavra, como a irmã Pedra já anunciou, Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Vamos fazer a leitura com a ajuda do nosso Deus. Aqui tem um título e diz: A Mulher Adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, essa aqui é mais uma cena onde os doutores da lei estão tentando encurralar Jesus, para tentar incriminá-lo em algum crime contra a lei. Tentando colocar Jesus ao mesmo tempo contra o próprio discurso dele e também contra a lei. Mas eles passou de longe destes homens que quem estava na frente deles é o Deus Todo-Poderoso, aquele do qual a sabedoria foi sua aluna, como diz lá em Provérbios. E eles tentando pegar o Rei da Glória. Gente, eles não sabiam que estavam de frente para o Criador. Meu Deus do céu. E tentando pegar ele. Por quê, irmão? Jesus tinha um discurso piedoso e de misericórdia. Jesus lembrou em determinado momento a profecia de Joel, onde Joel, inspirado por Deus, disse: Misericórdia quero, sacrifício não. O que isso significava? Que Deus tinha mais prazer na misericórdia do que na execução de sacrifícios, que era a lei. Então, seguindo aqui, né, como nós acabamos de ler, aqui diz que Jesus voltou para o templo, depois do povo tentar matá-lo. Tá? 2 capítulos atrás, ele faz a multiplicação dos pães, e aí os homens tentam pegá-lo para arrebatá-lo, ou seja, para tentar matá-lo, mas ele consegue passar por todos esses homens e vai embora. E depois ele volta novamente para o templo, que é nesse momento. Ele chegando no templo e aquele mundaréu de gente estava à sua volta. E eles se assentavam e Jesus começou novamente a ensiná-los, né? E aí estes homens trouxeram uma mulher pega no próprio ato de adultério, ou seja, no flagrante. A mulher foi pega no flagrante. E trouxeram a mulher para ele. Trouxeram a mulher para ele para que ele julgasse. A gente tem que entender uma coisa aqui. De início, Jesus se posicionou como um juiz. E você vai entender isso. Porque o juiz, irmão, ele está ali apenas para ouvir a demanda e executar a sentença conforme aquilo que os acusadores apresentam. Então, se os acusadores não existem, se não tem acusação, não tem sentença. Por isso Jesus estava como juiz. Cadê os acusadores? Foram embora. Então, se não tem... Entenda, irmão. Aqui, você tem que entender uma coisa.
Jesus não podia dizer para aqueles homens, não apedrejem ela. Por que ele não podia dizer isso? Porque é mandamento da lei. É mandamento da palavra de Deus. Que Jesus Cristo velava pela palavra de Deus. Ele não podia dizer isso. Porque é a vontade da palavra, é a vontade da lei, que eles fossem justos. Então, Jesus se colocando como juiz, ele não se colocou como um acusador. Mas para que o juiz execute a sentença, você tem que ter um justo de um lado e aquele que errou do outro lado. É assim que acontece na lei, até mesmo na terra. Só existe transgressor da lei porque existe do outro lado pessoas que não transgrediram. Pessoas que são honestas e decentes. Então, quando Jesus ele coloca os dois lados na balança, o lado do acusador vai embora. E não fica ninguém. E ele, como um juiz, irmãos, entenda, o juiz ele executa a sentença depois que a promotoria de acusação apresenta a denúncia. Se a promotoria não apresenta a denúncia, ele não pode executar. Inclusive, no jargão da lei, e se aqui tiver algum advogado, por favor, eu peço que se manifeste para poder dizer se é isso mesmo. Segundo o rito jurídico, diz que o juiz só pode se manifestar se ele for provocado. Ou seja, se o advogado de acusação ou o promotor provoca, ou seja, o que é provocar? Quando ele faz um pedido condenando, quando ele pede a condenação, olha, eu quero que essa pessoa seja condenada. Ah, é? Aí tem o pedido, aí vai analisar os fatos. Aí o juiz decide no final. Mas aqui, irmão, o tribunal foi esvaziado. De repente ficou só o juiz e o acusado foi todo mundo embora. Os camaradas que queriam condenar a mulher, foi todo mundo embora. Por que será, irmão? Por que será? É aí que está o ponto e nós vamos começar a falar sobre isso aqui. Por quê? Segundo a lei, irmão, e eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, que eu até separei aqui, o que diz a lei? Presta atenção o que diz a lei, né? Antes aqui, ó, a mulher foi pega no flagrante, no ato de adultério. O que significa flagrante no ato de adultério? Significa que ela estava consumando o ato. Se ela está consumando o ato, é porque tem mais alguém com ela. Não é isso? Tinha um homem. E cadê o homem? Por que não trouxeram o homem? Aí a gente começa a pensar, será que este homem estava de conluio com aqueles que trouxeram? Ou seja, eles já sabiam? Será que eram parceiros daquilo? Ou seja, já sabiam? Porque já até sabia onde estava acontecendo um ato de adultério. Eles até sabiam onde estava, para ir lá, pegar e levar para Jesus. Isso não é muito normal. Porque quem comete essas coisas, geralmente não comenta para ninguém, não fala com ninguém, você nunca vai saber. Mas eles sabiam e trouxeram só a mulher. Cadê o homem? Por quê? Será que esses homens eram justos? Se eles fossem justos de verdade, trariam os dois. E presta atenção no que diz a lei. Levíticos capítulo 20, no versículo 11. Olha só. O homem que se deitar com a mulher, né, que seu pai descobriu a nudez, ou sua mãe, né, tem até a outra passagem que agora eu esqueci, fala, ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre a sua cabeça. Tem a outra passagem que agora eu esqueci, rapaz. Eu acabei copiando outra passagem aqui também, que lá fala que os dois serão apedrejados. É os dois, não é só um. Os dois serão apedrejados. Porque o pecado de adultério, ele não é só para a mulher. E muitas das vezes, quando as pessoas leem isso aqui,
os cristãos hoje, por não estudarem a lei, ele acha que essa sentença caberia só contra a mulher. Não, era o homem também. E aí, a partindo dessa premissa, ou seja, quando a gente começa a fazer essa análise, né, o que a gente está fazendo aqui agora é uma análise dessa passagem do texto para nós entendermos aqui o que foi que aconteceu e então, a partir disso, entendermos também qual a mensagem que o texto passa para nós. Então, a gente entendendo que esses homens sabiam onde isso acontecia, trouxeram apenas a mulher, sabendo que os dois são considerados pecadores diante da lei, né? O que será então que fez com que estes homens voltassem para trás e jogassem a pedra no chão? Entende, irmão? Não, eles não teve uma crise de consciência, acho que eu acho que eu fiz uma coisa errada, acho que não está muito certo eu tentar condenar essa mulher, eu vou jogar essa pedra no chão, eu vou embora. Esse povo estava acostumado a matar os outros apedrejado, tá? Ali esses homens eram sanguinários. Jesus falou isso. Jesus olhou nos olhos dele e falou assim: vocês são filhos do diabo e vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. Como assim? Vocês querem me matar. Jesus chamou eles de sanguinários e assassino. Eles queriam fazer isso. Então, o que será que fez esses homens voltar para trás? Aí a gente analisando tudo isso, irmão, vendo que o camarada que estava com aquela mulher provavelmente era, não sei, cúmplice deles, chegado desses homens. Provavelmente, a Bíblia não fala, mas aí a gente vai fazer uma conjectura. Jesus deveria estar escrevendo algo muito pesado, muito sério, para colocar medo naqueles homens. Eles não fugiram apenas porque pensaram, não, eles fugiram porque ficaram com medo, porque como é que eu falo? A sentença poderia virar contra eles. Vamos dar alguns exemplos. Será que Jesus não estava escrevendo no chão nome de algumas mulheres? Quando os camaradas olhou, eu vou dar exemplo aqui, ó, Zequinha, Zefinha, Joaquina, tô dando exemplo, escrevendo no chão. Qual que é a mensagem que Jesus estaria passando ali? Se vocês me apertar muito, eu vou começar a falar. Quem foi que, né? Quem que conhece a Joaquina? Aonde que mora a Zefinha? Quem que vai lá? Quem que frequenta isso aqui? Aqueles camaradas olhou e falou: ih, rapaz, esse camarada tá sabendo demais. O negócio vai enroscar pra gente. Começou a jogar pedra no chão, olhou pro outro, foi indo embora. Estes homens só temiam a morte, irmão, que é o que toda criatura teme. Só tem medo de morrer. Eles não respeitam a Deus. Eles não respeitam a palavra de Deus. Isso são conjecturas. Ou talvez, será que Cristo estava escrevendo ali o endereço de algumas pessoas? Né? Rua tal. Lógico que não tinha rua tal, mas devia ter alguma referência. Escrevendo alguma coisa. Ou seja, alguma coisa ele escreveu que colocou medo naqueles homens. E Jesus levanta e fala: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não está se referindo a pecado comuns, irmãos. Porque pecado comuns, na lei, você cometia e depois você ia lá e oferecia o sacrifício. Então todo mundo tinha esses pecados. Mas Jesus está falando pecados que não poderiam ser apagados, ou seja, encobertos pelo sangue de animais. Tinha pecados que o resultado era a morte. Então, se eles estavam com pecados que não poderiam ser cobertos, por isso eles ficaram preocupados e foram embora, então são pecados que o sangue dos animais não cobriam mais. Ou seja, são pecados dignos de morte. Vocês estão entendendo? Então a guerra ali era muito mais pesada do que a gente lendo aqui. Simplesmente lendo a gente vai entender. Era muito mais pesada. Ou seja, Jesus naquele momento, ele desafia aqueles homens. Ele estava desafiando aqueles homens para dizer qual de vocês estão qualificados de verdade para agir como um juiz.
Qual? Nenhum. Eles não estavam preocupados com a lei de Deus, irmão, e sim em enlaçar Jesus em algum embaraço para tentar acusá-lo e depois tentar, matá-lo. Essa era a vontade daqueles homens. Eles eram assassinos. Já estavam acostumados a apedrejar pessoas. Eles já estavam preparados. Aqueles homens ali nem sabiam, mas já estavam, às vezes, até viciados em atirar pedra em pessoas que não tinham condição mais alguma de se levantar. Eles eram homens perversos que pegaram um gosto em executar pessoas. Jesus, ele escreve na terra, então, alguma coisa muito chocante e muito pesada, que fez com que cada um daqueles homens jogasse a pedra no chão e fosse embora. É só você transferir isso para os dias de hoje, irmão. Sabe aquela religião da onde você veio? Medita aí. Você acha que aqueles homens teriam crise de consciência e voltariam atrás? Você sabe que eles só voltam atrás quando a coisa for apertar para o lado deles. É assim que eles voltam atrás. Quantas injustiças já fizeram e já cometeram, sabendo que estavam errados, mas como ninguém pode provar, como ninguém pode desmascará-lo, as coisas erradas continuaram e seguiram para frente. E os homens daquela época e os de hoje são iguais. O que muda, irmãos, é quem teme a Deus e quem não teme a Deus. É só isso que muda. Então, quando Jesus Cristo, ele quase que faz uma ameaça ali. Se algum de vocês tiver coragem de tirar a pedra, estando no mesmo pecado que ela, eu vou denunciá-lo. Foi mais ou menos isso que Jesus mandou o recado. Quando Jesus ele fala, irmão, aquele que não tem pecado, ele está praticamente dizendo aquele de vocês que também não adulterou, ou talvez até os dias que eles adulteravam com aquela mulher. Às vezes era aquela mulher que adulterou com todos aqueles homens. Com todos aqueles homens. Quando Jesus falou, aqueles de vocês que não têm o mesmo pecado que o dela, atira a primeira pedra. E ali ficaram assustados. Por quê? Esses camaradas sabiam aonde era. E por que eles não executaram ela na primeira vez que souberam daquilo que estava acontecendo? Por que essa mulher já não tinha morrido há muito tempo atrás, há muitos anos atrás? Por quê, irmão? Porque alguém estava lucrando com aquilo. Ou seja, lucrando na forma de ter prazer. É a mesma coisa quando um camarada flagra o outro roubando algo em algum lugar, muito dinheiro. Se ele não entregar aquilo na hora e deixar passar, é porque ele também quis entrar no esquema. É exatamente o que aqueles homens eram. Tudo farinha do mesmo saco. Sabiam o que estava acontecendo. Eles estiveram dispostos a acabar com o prazer deles. Não, a gente vai entregar essa mulher, a gente vai acabar com o nosso prazer, né? O nosso brinquedo, como diz, né? A gente gosta de vir aqui, porque todo mundo vem aqui. A gente vai pegar essa mulher e a gente vai entregar ela para matar Jesus. Olha o desejo daqueles homens. O nosso desejo é matar. Agora eu quero ver como ele vai sair disso. Mas aquele homem era o rei da glória, o mesmo que falou com a samaritana tudo o que aconteceu na vida daquela mulher sem nunca ter visto ela. Você acha que esse mesmo dom, irmão, não estava ali, presente, quando Jesus olhou no rosto de cada um daqueles homens? Ele não viu o que cada um daqueles homens faziam também por trás? Aquele mesmo Senhor Jesus Cristo que falou tudo quanto a mulher samaritana fazia, porque também ela estava na mesma situação. A mulher já teve 5 maridos, irmão. 5. E Jesus falou, e o que você tem agora não é teu. O que significa, irmão? Se tem uma criança brincando com um carrinho, o outro fala, esse brinquedo não é dele. O que você vai entender? Que é de quem? É de alguma outra pessoa.
Então, quando Jesus Cristo fala para aquela mulher, você já teve vários maridos, ou seja, você até casou várias vezes e não tem importância alguma quanto a isso, porque a lei permite, ela dá a carta de divórcio, infelizmente vocês casam e separam um monte de vezes, mas esse que você tem agora não é teu. Ou seja, irmão, como isso era uma pena digna de morte, era algo muito forte e pesado, então são coisas que as pessoas fazem lá naquela época, e até hoje acontece isso, e não falam para ninguém. Era um segredo muito escondido. Se ela tivesse contado para alguém, provavelmente ela não ia crer em Jesus, porque ela ia pensar: rapaz, será que a Joaquina andou falando isso em algum lugar? Suponhamos que ela tem uma amiga chamada Joaquina e contou para essa Joaquina, porque não pode, irmão. Não podia, porque estava na lei. Se você soubesse, você tinha que entregar. Então as pessoas, por temor de Deus, falaram assim: eu não vou passar pano por um pecado desse, não vou. Então era algo que ninguém contava para ninguém. Mas Jesus falou: esse que você tem não é teu. Já foi o suficiente para a mulher cair de joelho, porque ela sabia que ninguém sabia daquilo. Ninguém. E esse homem sabe. Esse homem é um profeta. Eu nunca vi esse homem. Esse é o Rei da Glória. Sabe aquela mulher que estava chorando nos pés de Jesus? A mesma situação, irmão. Mal que tinha de gente naquela época ali, atolado no pecado e escondendo isso dos homens e da lei. Sabe aquela mulher que estava chorando nos pés de Jesus, secando os pés dela, e o dono da casa estava de pé na porta e olhando bem para Jesus e falando: agora eu sei, esse homem diz que é profeta, mas não é profeta coisa nenhuma. Porque se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é pecadora, é uma adúltera. Por que esse homem está falando isso, irmão? Por quê? A gente pensa que, isso não é um pecado que poderia você saber e guardar. Não. Esse é um pecado que tinha que ser denunciado. Então, se esse homem sabia e a mulher ainda estava viva, o que a gente deduz? Que era ele que pecava com aquela mulher. Ele é o pecador da mulher. E provavelmente aquela mulher deveria ter essa prática, né? Porque quando algum sabia que tinha uma mulher que tinha essa coragem de fazer isso, provavelmente outros iam lá também. E por isso aquela mulher devia muito. Porque talvez ela saia com mais homens. E Jesus diz que aquele homem devia pouco, porque talvez ele só saía com ela. E ele faz aquela parábola maravilhosa para dar um recado para aquele homem: sou profeta sim, e eu vou te dar um recado sem te expor. Olha que lindo, irmão. Ele dá um recado para aquele homem. Ele quebra o nariz daquele homem dizendo: sou profeta sim, sei o que você fez, e eu vou te mandar esse recado sem ninguém saber, sem ninguém perceber. Simão, meu querido Simão, estou vendo você pensando aí na porta. Deixa eu te colocar uma parábola e eu peço que você julgue sobre ela. Sim, senhor, diga. Um homem, duas pessoas deviam ao seu senhor. Um devia 500, mulher, ou seja, 500, devia muito. 500, né, devia bastante, ou seja, muitos eram os pecados dela. E um outro devia só 50, que já era Simão. 50 significa 1, 500, 10, ou seja, numa proporção, você só é só com ela, mas ela, em compensação, saiu com 8, com 9, com 10. Mas os dois estavam devendo, e ambos não tinham com quem pagar, não tinham como pagar. Diz-me, Simão, o Senhor resolveu perdoá-los a ambos. Diga para nós, qual dos dois você acha que foi mais agradecido ao Senhor? E ele falou: aquele que devia mais. Exatamente, Simão. Por isso, ela beija meus pés, porque eu perdoo todos os seus pecados. Mas eu entrei em tua casa e você não me deu sequer um ósculo santo. Olha, irmão, o recado que ele passou para esse homem. Essa mulher, praticamente, era uma prostituta, praticamente. Por isso que Jesus Cristo disse na cara dos fariseus
que os bandidos e as prostitutas entrarão no reino à vossa frente. Ou seja, vocês ficarão de fora. Não quer dizer que as pessoas vão entrar na prática da prostituição e nem na prática do roubo. Ele está dizendo que essas pessoas que muito pecaram são aquelas que estão mais propensas ao arrependimento e a encontrar o reino e a salvação. Por quê, irmão? Porque o homem carrega em si de natureza um orgulho, algo em si mesmo. Ele tem dificuldade de receber algo e ser humilde para compreender a sua miserável da sua situação e receber a graça, que é de graça. Muitas das vezes as pessoas precisam cair em tantos pecados para que a própria situação da vida possa mostrar para ela: eu sou um miserável de um pecador, eu não mereço nada, eu não mereço nem entrar naquela igreja, eu não mereço ouvir falar de Jesus Cristo, de tanto pecado que eu cometi. E muitas das vezes é aí que vem um arrependimento verdadeiro e genuíno e uma conversão. Portanto, meus irmãos, essa mensagem é para mandar, para trazer o ensino a todos nós aqui. Irmão, Jesus Cristo estava na terra, em um corpo de carne, e ainda assim, ele enxergava a vida de todos nós, porque ele é o Rei da Glória. E a mensagem nessa palavra de hoje é: não esconda os teus pecados ao Senhor. Não esconda. Se nem quando ele estava na terra as pessoas foram capazes de esconder os seus pecados, quanto mais agora que ele está na glória de Deus. E entenda uma coisa, essa mensagem, essa palavra, né, Deus está trazendo aqui para nós pregar essa mensagem, justamente para te mostrar: não se esconda, não importa o tamanho do teu pecado, caia de joelho, peça misericórdia e o perdão, que Jesus Cristo jamais dará as costas ao arrependido. Entenda isso, irmão. Está aqui esta mensagem preparada aqui para mostrar para nós que nada está oculto aos olhos de Deus. Estamos falando de Jesus Cristo encarnado em um corpo de carne, e mesmo assim, irmão, as leis da gravidade da carne não impediu que os seus olhos vissem além daquilo que a gente consegue ver. Nada está oculto à sua frente, irmão. Portanto, irmão, não nos resta mais nada a não ser cair de joelhos e pedir perdão, Senhor. Misericórdia, Senhor. Tenha compaixão da minha alma. Me salva, Senhor. Me salva, eu não consigo. Me salva. Abra o seu coração, irmão. E muitas vezes também, irmão, existem pecados nossos que não é desse tamanho. Mas tem pecados que já virou um vício. E nós não conseguimos largar. Tudo isso são manchas. Você gosta desse pecado. Tem pecado que a gente gosta, por isso a gente continua pecando nele. Porque gosta. Isso faz parte da natureza humana. Mas o segredo para você sair disso, para você sair desse loop, está justamente em você confessar esse pecado para Deus. Confessa, entregue a Ele, fala: Senhor, eu não consigo, Tu pode me libertar. Só Tu, Senhor, tem poder para me tirar desse emaranhado, desses sentimentos. E é isso, irmão. E essa mulher aqui, Jesus estava lá no templo. E aonde estava essa mulher, irmão? Cuidando da vida dela. Não estava nem aí com Jesus. Ela não procurou a salvação. Ela foi encontrada pelo mal, jogado nos pés da salvação. Ela teve a sorte e foi salva. Jesus então olha para aquela mulher e fala: mulher, a partir de agora, vai, siga seu caminho, mas de agora em diante, não peques mais. Jesus está falando dentro do contexto da vida dali, normal. É como se Jesus estivesse dizendo: não volte mais para aquele lugar,
Não volte mais para perto daqueles homens, porque amanhã eu posso não estar mais aqui. E você será apedrejado, ou seja, eles já sabem. Eles já sabem o que você faz, aonde você faz, com quem você se encontra, aonde você está. Não volte mais para lá. Conserte o teu caminho. Irmão, cada um de nós aqui foi encontrado por Deus. Estávamos perdidos e andando desgarrado, alguns no mundo, outros dentro de uma seita, totalmente preso e enganado, a nossa mente acorrentada, idólatras, e ninguém sabe explicar como. Fomos jogados nos pés do Senhor através do Evangelho. Hoje, o Evangelho é a autêntica representação de Deus e Cristo aqui na terra. O Evangelho é a figura de Deus e de Cristo. Quando você está se expondo ao Evangelho, quando você ouve o Evangelho, quando você está lendo o Evangelho, quando você está entendendo o que é graça, o que é Evangelho, isso aí é Deus, é o caráter de Deus, é o amor dele. O Evangelho mostra o quanto nós não merecemos salvação, o quanto que nós somos culpados pela morte de Jesus Cristo e o quanto ele nos amou. O quanto, quando falou o quanto, está apontando para Jesus, o que ele passou para nós ser salvos. Está aqui o homem santo e puro, tentando ensinar, e os homens interrompendo o ensino e tentando flagrar ele em algum tipo de delito contra a lei. Porque se Jesus Cristo fala, irmão, aí entra a questão da pergunta. Se Jesus Cristo manda executar, ele seria contra aquilo que ele estava ensinando e ele seria igual a eles. Provavelmente eles iam dizer, mandou executar, tá vendo? Depois diz que é diferente de nós. Depois vem que esse discurso aí de misericórdia quero, sacrifício não. Olha aí, ó. É igualzinho a nós. Se ele absolve a mulher e fala, não, tenha um dó dela, não vamos apedrejar, eu digo que não. Ele seria conivente com o pecado e poderia ser acusado de quebrar a lei. Mais uma vez tentando encurralar ninguém menos do que o Deus vivo e poderoso. Um absurdo. E tudo isso, irmão, Jesus Cristo tendo que passar por essas situações para nos salvar. E graças a Deus que tudo isso ficou registrado para o nosso ensino. E essa mensagem, ou seja, todos os textos, irmão, existe uma mensagem que pode ser tirada para os dias de hoje. E a mensagem aqui é essa, irmão. Entenda, nós nunca somos o herói na mensagem. Nós somos o bandido, nós somos a prostituta que foi alcançada pela misericórdia, nós somos aqueles que estavam condenados. Como eu preguei outro dia em determinado lugar, teve alguém lá que não gostou. Quando na pregação foi comparado todos nós como Barrabás. Não estou querendo dizer que você é um criminoso, irmão, que você é um bandido, que você é um assaltante, não é isso. A mensagem diz que nós é que merecíamos a cruz. Nós é que merecíamos ser condenados e por justa causa. Mas aí um inocente entra na nossa frente, toma o nosso lugar, carrega a cruz que era nossa. Foi xingado e espancado no nosso lugar, foi achicotado em nosso lugar e morreu em nosso lugar. E ele morreu para que nós vivêssemos. Sim, irmão, você e eu somos o Barrabás, o culpados pela morte de Jesus, porque se aquele povo soubesse quem era, eles diriam, não, matem Barrabás e soltem Jesus. E se fizessem isso, estariam fazendo a coisa certa. Nós merecíamos mesmo a condenação, e Deus não seria injusto por isso. Então, quando nós estivermos lendo aqui, irmão, nós somos a mulher que foi pega num ato de adultério.
Não que você tenha adulterado, mas que Deus nos encontrou afogados em muitos e milhares de pecados. Alguns que a gente nem sabe que estava cometendo. Alguns que nós cometíamos achando que estava agradando a Deus, glorificando uma denominação, idolatrando coisas por aí, e fomos encontrados. Quantos de nós aqui no passado não eram como estes homens, achando-se dignos até de condenar outras pessoas que eram mais fracas do que nós? Quantos de nós não éramos como os fariseus, carregados e cheios de orgulho porque guardavam a lei, e soberbos e arrogantes e longe do padrão de Deus? Quantos de nós? Eu era um desses. Um que achava que era santo. Mas Deus achou graça e misericórdia em mim. Deus me perdoou e me mostrou que eu estou longe da santidade que eu achava que tinha. E que eu merecia, sem reclamar, toda a condenação. E nenhum de nós aqui é diferente disso, irmão. Portanto, Jesus Cristo, ele vem nos ensinar o caminho. O caminho colocando cada um em nosso lugar e mostrando que todos nós somos dependentes dele. Ele é o modelo perfeito. Ele é o sangue que remove o nosso pecado. Ele não cobre mais o nosso pecado como fazia o sangue dos animais. Ele remove, ele lava, ele nos purifica de todo o pecado, como diz o apóstolo João em uma de suas cartas. Portanto, nessa mensagem aqui, irmão, do dia de hoje, né, o Senhor está mostrando aqui que muitas das vezes você vai ser alcançado sem você nem saber, sem você nem esperar. E que nós somos aqueles que, antes de nós apontar e fazer juízo de qualquer que seja, nós devemos examinar a nós mesmos. E nunca esquecer. O Sermão da Montanha diz para nós que bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Portanto, esse é o nosso objetivo, né? Ter um padrão cristão, de uma pessoa piedosa, misericordiosa, e que está pronto a levar a mensagem do Evangelho, não importa a quem seja. Não importa, um drogado da rua, uma prostituta, um bandido, não importa quem seja, porque foi nesses tipos de pessoa que Jesus Cristo teve o maior tempo de contato com essas pessoas. Os santos e fariseus diziam: quem é este homem que se ajunta com pecadores e publicanos? Alguém pode dizer: mas o Salmo 1 está falando para não se ajuntar na roda dos escarnecedores. Ali está orientando para você não se ajuntar para ser influenciado por eles. É para não compartilhar com eles dos seus usos e costumes. Mas sim, você deve sentar para pregar o evangelho para eles. Assim como Jesus Cristo fez. Também usar o Salmo 1 contra Jesus. Mas Jesus Cristo disse: não é o são que precisa do médico, mas são os enfermos. Por isso eu venho até eles para salvá-los. Irmãos, a cada culto, a cada estudo, Deus está enchendo, Deus está dando mais conhecimento. E tudo isso, irmão, não é para te fazer uma árvore bonita. Não é para te fazer enfeitado. Não, é para usar isso. É para usar. Ferramenta bonita, irmão, é aquela ferramenta que já está cansada e cheia de dentes e estragada, porque ela foi útil por muitos e muitos anos. A mesma coisa quando você pega a Bíblia do irmão e olha lá, a Bíblia, né? Alguém vai: mas essa Bíblia, esse homem é um desleixado, porque a Bíblia está velha, está cheia de orelha. Ela está dessa forma porque esse homem passou folhas e folhas e folhas e leu e leu e leu. Ela foi útil. A Bíblia está aí para isso. É a Escritura, é a palavra de Deus. É para nós usar dela. É para sugar tudo que ela pode nos passar sobre o caráter e sobre Deus.
do que você pegar um outro irmão que você abre a Bíblia, cai até os pontinhos, os negócios, cai lá. Não usa. E isso é uma metáfora para a nossa vida, irmão. Que a gente possa chegar no último dia da nossa vida todo arrebentado de tanto ter trabalhado. É bonito quando você vê aquele homem idoso, cansado da vida, e você poder falar: esse homem trabalhou muito na vida. É bonito, irmão. Aquele homem já cansado, a mesma coisa, o cristão arrebentado, caiu, errou, pecou, perdoou, pregou, anunciou, falou de Cristo, levou a mensagem, levou a palavra, foi, orou, esteve junto. E chega no final cansado e arrebentado, porque foi um trabalhador. Irmão, a única coisa que pode te motivar a trabalhar é lembrar de Jesus, é lembrar de Cristo, irmão. O evangelho não é uma coisa que a gente ouve um dia. O evangelho nós temos que pensar e meditar e ler ele todos os dias. Todos os dias devemos estar sendo convertidos, irmão. Todos os dias nós devemos lembrar o que somos, qual é a natureza que age em nós, irmão. Todos os dias, né, a gente tem que estar buscando a misericórdia de Deus. Todos os dias. E olhando para as pessoas que estão lá fora, sabendo que se você não está na mesma situação que ela, ou fazendo o que ela faz, não é porque você é melhor, foi porque Deus teve compaixão de você. E antes de você ir, fala: Senhor, assim como tivesse piedade da minha alma, tenha piedade desta alma também. Lembra-se que isso pertence a Deus, e clame, mas leva, irmão. Irmão, não espere chegar o último dia da sua vida, ou quando você estiver cansado, para querer fazer alguma coisa para o reino de Deus. Não está dizendo para você fazer para a igreja, para essa ou para aquela. Não, para o reino, irmão. É o reino de Deus, e Deus se alegra naqueles que trabalham. Porque se você não trabalha, irmão, é porque o evangelho ainda não tocou fundo no seu coração. Nós fazemos isso por amor e por gratidão. Faça algo, se dispõe a fazer, espere o dia da sua partida, mas parta, né, todo cansado de trabalhar para a glória de Deus. E meditando na mensagem da palavra de Deus. E para encerrar, irmãos, entenda, irmã e irmão, não tem pecado algum que Deus não perdoa. O pecado que a Bíblia chama de pecado de morte é aquele pecado que o filho dá as costas e vai embora. Esse pecado chama-se apostasia. É esse pecado que João combatia, Paulo combateu, os outros apóstolos combateram, carta de Hebreus combate. Aqueles que conheceram a graça e deram as costas e voltam para trás. Deus abomina o pecado, irmão. Mas todos eles, quando você se arrepende de verdade, do fundo do seu coração, você alcançará perdão. Só não tem perdão para aquele que vai embora, porque ele não quer mais o perdão. Ele perdeu até a fé, ele nem acredita mais em Deus. E vai embora. E se desvia. Pode ver aí, você vai ver, tem na internet muitos aí que falavam em Deus e agora nem falam mais. Nem acreditam na Bíblia. Colocam dúvidas sobre a Escritura. Esses são apóstatas. Se desviaram. Esses aí não tem perdão. Não tem perdão porque não tem mais fé. Perderam a fé. E para encerrar, Jesus quando fala, Pedro, Satanás falou ao Pai, pedindo para te cirandar, te trilhar como um grão, ou seja, né, te judiar. Jesus não falou, eu pedi para não. Ele só falou assim, eu roguei ao Pai que a tua fé não desfaleça. Só isso. A fé, irmão, é a força que nos faz vencer. Pode vir sofrimento, pode vir enfermidade, pode vir isso, pode vir aquilo, pode nos ameaçar. Enquanto a fé estiver viva, irmão, você não tem medo de ninguém, você não tem medo da morte, você não tem medo de mais nada. A sua vida é para Cristo. Se eu ficar vivo, é falando dele. Se eu morrer, eu estou na glória. Não tem mais medo. Então a fé
Lute por essa fé que Deus te deu e deu para todos nós, irmãos. Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Irmãos, a gente volta aqui o andamento do culto Amém. da nossa irmã Esther. Deus abençoe. Amém, irmão Josafá. Eu queria pedir perdão para os irmãos que pediram oração hoje, que eu estava escrevendo, copiando também das mensagens na chamada,